Saudações, irmãos. Que privilégio poder me dirigir a vocês, compartilhando a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo 67. Nós vamos ler todos os Salmos, que são apenas 7 versículos. Salmos 67. Esse salmo foi para ser apresentado ao músico Mor. Era um salmo didático para as pessoas cantarem e aprenderem. E até hoje ele é muito prático para nós. Nós vamos falar sobre missões, uma questão de perspectiva. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Levantem-te, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Há um velho ditado que diz, tudo depende do ponto de vista. Em grande parte isso é verdade. Um artista, ele olha para uma paisagem e enxerga cores com profundidade. Um engenheiro observa e pensa em medidas e estruturas. O agricultor, ele vê a qualidade da terra e ele imagina a próxima colheita. A realidade é a mesma. O que muda é a perspectiva. Perspectiva pode ser definido como a maneira como enxergamos e interpretamos a realidade. Ela é formada pelo conhecimento que nós possuímos, pelas experiências que vivemos e pelos valores que cultivamos. Mas principalmente pela visão que Deus nos concede através da sua palavra. Foi isso que Deus ensinou ao profeta Samuel quando ele procurava o novo rei de Israel. Ele disse, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O maior problema da igreja nem sempre é a falta de recursos, de oportunidades ou de pessoas. Muitas vezes o problema é enxergar as coisas apenas da perspectiva humana. Isso acontece também quando nós falamos de missões. Muitos consideram missões uma atividade destinada apenas a alguns cristãos mais dedicados. Outros pensam que é responsabilidade exclusiva dos missionários ou da liderança da igreja. Entretanto, quando abrimos as Escrituras, nós descobrimos que missões não nasceram no Novo Testamento, nem começaram com a grande comissão. Elas fazem parte do próprio propósito eterno de Deus. O Salmo 67 é uma das passagens mais missionárias de todo o Antigo Testamento. Esse salmo retoma a promessa feita a Abraão e ela revela que Deus sempre desejou alcançar todos os povos da terra. Nesse salmo descobrimos que Deus deseja mudar a nossa perspectiva. Então, por isso, todo crente deve enxergar as bênçãos de Deus com a perspectiva das nações. Vou repetir. Todo crente deve enxergar as bênçãos de Deus com a perspectiva das nações. E para enxergarmos as bênçãos de Deus com a perspectiva das nações, nós precisamos aprender 3 grandes verdades ensinadas neste salmo. Primeiro, sobre a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Olha o versículo 1. Outra tradução diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. O salmo começa com uma oração. Antes de falar das nações, da missão, do louvor universal, o salmista dirige seus olhos para Deus. Isso nos ensina uma importante lição. Ninguém pode ser um instrumento nas mãos de Deus sem primeiro experimentar a sua graça. Nós precisamos entender a graça de Deus. Muitas pessoas, quando dão seus testemunhos, elas falam de si mesmas, elas exaltam a justiça de Deus, o que não é errado, né? Deus é justo e nós devemos enfatizar o fato que Deus é justo, mas numa maneira
em que o que sobressai nem é a justiça de Deus, é o orgulho de uma pessoa dizendo: eu sim obedeço a Deus, né? Eu sou diferente dos demais, porque eu faço por merecer a graça de Deus. Na atitude, na forma de uma pessoa dizer seu testemunho, ela demonstra que ela não entendeu bem a graça, que é um favor imerecido, que todos nós dependemos totalmente do favor de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa era a oração sacerdotal que Arão aprendeu, que deveria orar, e os demais sacerdotes deviam orar por Israel. Israel conhecia essas palavras desde o tempo de Moisés, né? Sempre que o sacerdote então pronunciava essa bênção, o povo era lembrado de que sua segurança não dependia da força do exército, da fertilidade da terra, ou da habilidade dos seus líderes. Tudo dependia da graça de Deus, da graça do Senhor. E isto continua sendo a primeira grande lição também para nós. A graça de Deus é a origem de toda a bênção. Observa, o salmista não pede aquilo que ele merece. Ele pede aquilo que jamais poderia conquistar. Ele clama: seja Deus gracioso para conosco. Essa pequena expressão resume todo o Evangelho. O homem natural gosta de pensar que pode conquistar o favor de Deus por meio das suas boas obras, da sua religião, do seu esforço pessoal. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. O apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Deus nunca derrama suas bênçãos porque seus filhos são dignos delas, mas porque a sua misericórdia é infinita, disse o grande Spurgeon. Não somos pessoas boas que receberam alguns favores de Deus. Somos pecadores que receberam infinitamente mais do que mereciam. Cada dia de vida, cada resposta de oração, cada oportunidade de servir, cada bênção espiritual, tudo procede da graça do Senhor. É por isso que Paulo, ao iniciar sua carta aos Efésios, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Antes de levarmos a graça aos outros, nós precisamos reconhecer que fomos alcançados por ela. A graça de Deus, ela revela a presença de Deus. O salmista continua, ele diz: e faça resplandecer sobre nós o rosto. A linguagem do Antigo Testamento, né, o rosto iluminado de um rei significava aceitação, favor e comunhão. Quando Deus faz resplandecer seu rosto sobre alguém, significa que ele está manifestando sua presença e seu favor. Essa era a maior bênção que Israel poderia desejar. Era muito mais importante do que prosperidade, era desfrutar da presença de Deus. Davi compreendia isso, quando ele escreveu: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Você tem contemplado a presença do Senhor? Você tem percebido a presença do Senhor? Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Por um lado, devemos temer a presença de Deus, porque devemos andar de uma forma que agrade a Deus. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, né, que a nossa moderação deve ser conhecida de todos, ou seja, o nosso comportamento exemplar, correto, equilibrado, deve ser um bom testemunho para com todos. E aí Paulo acrescenta: perto está o Senhor. Por um lado, ele está perto e nos ajuda a ter um bom testemunho. Por outro lado, ele está nos vendo, está nos assistindo. Onde nós andamos, com quem estamos
desenvolvendo a nossa amizade maior, Ele está vendo, Ele nos acompanha. Jesus disse: estou sempre convosco. Nós vivemos em uma época em que muitos procuram apenas aquilo que Deus pode oferecer. Poucos desejam o próprio Deus. Há pessoas que buscam saúde, prosperidade, proteção, solução para seus problemas, paz para sua família. Tudo isso é legítimo. Entretanto, nenhuma dessas bênçãos pode substituir a presença do Senhor. Deixemos de buscar apenas os presentes de Deus e passamos a desejar o próprio Deus. Como o salmista disse: a minha alma tem sede de ti. Ele queria mais de Deus, mais de Cristo. A graça de Deus nos prepara para um propósito maior. Precisamos entender, compreender, aceitar a graça de Deus. Exatamente aqui que os Salmos muda completamente a nossa perspectiva. Se o texto terminasse ali no versículo 1, poderíamos concluir que Deus nos abençoa apenas para a nossa felicidade. Mas o salmista ainda não terminou a sua oração. O versículo 2 começa com uma pequena palavra que muda todo o significado do salmo. Ele diz: para quê? Para quê? Essas duas palavrinhas revelam que a graça recebida possui um propósito. Deus nos abençoa para que a sua graça pare em nós, mas vai além. Ele nos abençoa para que a sua graça alcance outras pessoas. Essa sempre foi a intenção do Senhor. Quando chamou Abraão, Deus declarou: abençoar-te-ei. E depois ele disse: sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja a sequência aqui. Abraão foi abençoado, mas não para viver isolado. Foi abençoado para abençoar. O mesmo princípio continua verdadeiro para nós, para a igreja. Deus não nos salva apenas para nos levar para o céu. Ele nos salva para que outros também conheçam o Salvador. Israel deveria ser uma vitrine da graça de Deus diante das nações. Hoje essa é a nossa responsabilidade. Essa é a responsabilidade da igreja. Por isso, antes de perguntarmos como Deus tem me abençoado, deveríamos perguntar como Deus deseja usar as bênçãos que recebi para alcançar outras pessoas. Essa pergunta nos conduz agora, naturalmente, à segunda verdade que nós vemos nesse salmo. Não basta receber a graça. É preciso reconhecer que o Deus que nos salvou também reina soberanamente sobre todas as nações. Reconheça o governo de Deus. Reconheça o governo de Deus. Versículo 2 a 5. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Se o primeiro versículo responde, então, de onde vêm as bênçãos, esses versículos agora respondem por que Deus nos abençoa. Ou para que Deus nos abençoa. Essas duas palavras mudam agora a nossa perspectiva. Elas nos ensinam que a graça de Deus nunca teve um fim em si mesmo. Deus derrama suas bênçãos, não apenas para tornar nossa vida mais confortável, mas para cumprir o seu propósito no mundo. Note bem, entre esses versículos aqui, o salmista praticamente ele desaparece da cena. O foco deixa de ser Israel e passa a ser Deus e as nações. O Senhor é mencionado repetidas vezes, os povos são mencionados repetidas vezes, e o louvor das nações torna-se o centro da oração. Esse salmo nos ensina que o propósito da igreja não é apenas receber as bênçãos de Deus, mas participar do plano de Deus para o mundo. O governo de Deus, ele deve ser conhecido entre as nações. Versículo 2. Para que se conheça na terra o teu caminho. Essa expressão, teu caminho, não significa apenas uma direção
um conjunto de mandamentos. Refere-se à maneira como Deus age, como Deus governa e conduz a história. O caminho do Senhor revela seu caráter, sua justiça, sua misericórdia, o seu plano de redenção. Por isso o salmista ora para que esse caminho seja conhecido na terra e em todas as nações. Perceba como isso amplia completamente o horizonte da oração. Israel não deveria olhar apenas para suas próprias necessidades. Seu olhar deveria alcançar todos os povos da terra. Essa sempre foi a intenção de Deus. Quando chamou Abraão, ele prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Minha família, a sua família seriam benditas naquele que seria o descendente de Abraão, de fato, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Séculos depois, o profeta Isaías, ele profetizou acerca do Messias, ele disse: também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E finalmente Jesus, ele declarou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Em Lucas, ele diz: ide e pregai o arrependimento a todas as nações. Arrepender-se significa mudar a perspectiva, mudar a mente, se converter. E nós devemos ir pregar isso a todas as nações. A grande comissão não surgiu, então, de repente. Ela é o desdobramento natural do propósito de Deus já revelado no Antigo Testamento. Israel jamais foi escolhido para desfrutar sozinho da bênção divina. Ele foi escolhido para tornar Deus conhecido entre os povos. Porém, Israel falhou. Quando eles rejeitaram o Messias, rejeitaram o Cristo, Deus começou algo novo. Deus ainda tem um plano para Israel e ele vai cumprir as promessas que prometeu a Israel, mas ele parou o seu relógio com relação àquilo que ele tinha prometido para os judeus. E Daniel escreve exatamente isso. Daniel capítulo 9, ele vai falar, né, da vinda do Cristo e daí que o Cristo seria tirado. Daí há um espaço que Daniel não mostra, não revela. Ele fica curioso para saber o que vai acontecer no fim dos tempos e Deus fala para ele fechar, né, o livro, mas que ainda viria, né, uma conclusão. Aí ele fala sobre essa conclusão sem mencionar esse período que nós estamos vivendo agora, que Paulo chama de o mistério da igreja. A igreja não foi revelada no Antigo Testamento, mas quando Israel rejeitou Cristo, Deus começou algo novo, que é chamado a igreja, que é composta dos verdadeiros judeus que se converteram a Jesus Cristo e de todos os gentios que se converteram a Jesus Cristo. Portanto, nós temos os gentios, temos os judeus e temos um povo novo, chamado a igreja, composta de todos os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, desde que o Senhor subiu ao céu e enviou seu Espírito Santo, até o dia do arrebatamento. Deus está formando esse corpo, chamado a igreja. E nós não existimos apenas para cuidar de nós mesmos, irmãos. Existimos para tornar Cristo conhecido. Não podemos falhar como Israel já falhou no passado. O governo de Deus é justo sobre todas as nações. No versículo 4, nós encontramos ali uma das declarações mais extraordinárias desse salmo. Diz ali: alegrem-se e exultem as gentes, os povos, as pessoas, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Observe que o motivo da alegria das nações não é apenas a salvação, mas o fato de que Deus reina sobre elas. Enquanto os governantes do mundo, eles falham, Deus governa com perfeita justiça. Enquanto os reis da terra são limitados, Deus dirige toda a história. Enquanto os homens fazem acepção de pessoas, Deus julga com absoluta equidade. Essa verdade traz grande esperança para o povo de Deus.
Vivemos em um mundo marcado por guerras, corrupção, injustiças, mentira, hipocrisia, corrupção, perseguições. Nós podemos não entender porque existem certos homens que estão no poder. Porque Deus permitiu. Todavia, Deus ainda está no controle e Ele espera que oremos. Então, ao invés de questionar Deus, nós devemos submeter e lembrar que Deus tem o controle de todas as coisas. O próprio Senhor Jesus, Ele afirmou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É justamente por isso que fazemos missões. Não porque acreditamos na força da igreja, mas porque nós confiamos na soberania do Rei. O Evangelho não avança porque os missionários são extraordinários. O Evangelho avança porque Cristo governa soberanamente sobre as nações. Já houve tempos piores em alguns lugares. E os cristãos deram testemunho. Hoje, em alguns lugares, está se tornando cada vez mais difícil. Mas Deus ainda está no controle. Spurgeon, ele lembra que não existe sequer 1 centímetro desse mundo onde Cristo não possa exercer a sua autoridade. Essa verdade muda totalmente, a nossa maneira de olhar para os desafios missionários. Quando pensamos em países como a Índia, milhares de grupos étnicos, idiomas, tradições religiosas e barreiras culturais, a tarefa parece humanamente impossível. Então, o governo de Deus, ele deve conduzir todas as nações, finalmente, à adoração. 2 vezes o salmista repete exatamente a mesma frase: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Na poesia hebraica, a repetição nunca é acidental. Ela serve para enfatizar aquilo que ocupa o centro da mensagem. Qual é o centro, então, nesse salmo? Não é Israel, não é a colheita, não é a prosperidade. É Deus sendo adorado por todos os povos. Muitas vezes pensamos que missões existem principalmente para salvar pessoas. Essa é uma parte da verdade, mas não é toda a verdade. Pessoas são salvas para que se tornem adoradoras do Deus verdadeiro. Ou como John Piper, ele disse num livro dele: missões existem porque a adoração ainda não existe em todos os lugares. Essa frase resume perfeitamente o espírito desse salmo. Quando um povo ainda não conhece a Cristo, existe ali um vazio de adoração. Quando uma tribo nunca ouviu o Evangelho, existe ali um povo que ainda não glorifica o Criador. Por isso precisamos fazer missões. Não apenas para aumentar o número de igrejas, não para transformar a sociedade simplesmente, mas para que homens, mulheres, jovens e crianças de todas as culturas reconheçam o governo de Cristo e se prostrem diante dele. É exatamente essa cena aqui que João contemplou no céu. Ele diz lá em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10. Depois destas coisas, vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, para enxergar as bênçãos de Deus com a perspectiva das nações, nós precisamos aprender essas 3 grandes verdades ensinadas aqui. Receba a graça de Deus, reconheça o governo de Deus, e agora, ponto 3, revele a glória de Deus. Baseado aqui nos versículos 6 e 7. Revele a glória de Deus. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O salmo termina exatamente como começou, falando da bênção de Deus, mas agora a nossa perspectiva mudou. No início parecia que a bênção era o destino final. Agora entendemos que ela sempre foi o ponto de partida.
A colheita havia sido abundante. Deus havia sido fiel. Mas o salmista não termina olhando para os celeiros. Ele olha para os confins da terra. Essa é a perspectiva de Deus. As bênçãos de Deus devem produzir adoração. O salmista declara que a terra deu o seu fruto. Ele poderia elogiar a fertilidade da terra. Poderia falar das boas chuvas. Poderia destacar o trabalho dos agricultores. Mas ele faz apenas uma afirmação. Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Essa é a diferença da perspectiva do mundo e a perspectiva do crente verdadeiro. O mundo diz, eu consegui. O crente verdadeiro, ele diz, Deus me concedeu. Tiago, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Paulo pergunta então, que tens tu que não tenhas recebido? Lá em 1 Coríntios 4, 7. E a resposta é nada. Tudo vem das mãos do Senhor. Nossa salvação, nossa família, nossa igreja, nossos recursos, nossas oportunidades. Quando entendemos isso, então a única resposta possível é a adoração. A glória de Deus deve alcançar todas as nações. E o versículo continua, abençoa-nos, Deus. Por que o salmista está pedindo outra vez a bênção aqui? Porque agora nós entendemos que Deus continua abençoando o seu povo para que seu nome continue sendo conhecido. Observa o movimento do salmo aqui. Deus abençoa seu povo, as nações conhecem a sua salvação. Os povos o louvam e Deus continua abençoando. Como disse Wiersbe, ele disse, Deus não derrama suas bênçãos apenas para satisfazer seu povo, mas para multiplicar seu testemunho no mundo. Tudo que recebemos deve então servir ao reino de Deus. Tem sido essa a sua perspectiva? Tem sido essa o seu prazer, o seu desejo? Jesus ensinou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A nossa vida deve apontar para Deus, não para nós mesmos. Nem todos são chamados para atravessar os oceanos, mas todos podem participar da missão. Uns vão, outros contribuirão, todos podem orar. Antes de enviar missionários, a igreja precisa dobrar seus joelhos. As grandes obras missionárias sempre nasceram de reuniões de oração. E a glória de Deus é o propósito final, então, das missões. O Salmo termina dizendo, e todos os confins da terra o temerão. Séculos depois, Jesus ia usar praticamente essa mesma expressão. E sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Não é coincidência. Aquilo que o salmista contemplou, em oração, no seu salmo, Jesus transformou na missão da igreja. Tudo converge para Jesus. A graça do versículo 1 foi revelada em Cristo. O governo do versículo 4 pertence a Cristo. E a glória dos versículos 6 a 7 culmina em Cristo, que vai ser adorado finalmente por todos os povos. Paulo escreve, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia até mesmo os ímpios vão ter que se dobrar e confessar que Jesus é o Senhor. Mas infelizmente para eles será tarde demais. Eles vão reconhecer, eles vão confessar, mas eles serão banidos da presença do Senhor para o tormento eterno. O tempo é agora. Todos estão sendo convidados, chamados para contemplar o Senhor Jesus Cristo. João contempla o cumprimento final dessa promessa, quando ele diz, vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Esse é o final da história. E Deus convida então a sua igreja para participar dela. O Salmo 67, ele começa pedindo uma bênção. Termina contemplando todas as nações, adorando a Deus. Essa é a mudança de perspectiva que Deus deseja produzir em nós. Muitas vezes oramos apenas pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. Não está errado. Não quero que você, no culto de oração, deixe de pedir essas coisas. Mas muitas vezes transformamos o culto de oração apenas para pedir essas 3 coisas. Esses eram os pedidos principais que eu tenho ouvido geralmente nas igrejas. Pela família, pela saúde, pelo trabalho. Jesus disse que podemos orar até pelo pão nosso de cada dia. Mas quando nós vemos os salmos, as orações daqueles homens de Deus, quando vemos as orações do apóstolo Paulo, registrado na Bíblia, e quando temos a perspectiva correta da obra de Deus, nós começamos a orar por mais coisas. Orar corretamente. O problema quando nossas orações terminam em nós mesmos, né? O Salmo 67 nos ensina a fazer uma pergunta diferente. Senhor, como é que o Senhor quer usar as bênçãos que me deu para que outras pessoas conheçam a Cristo? Pensamos mais na glória de Deus. Pensamos em como levar o nome de Jesus a muitas pessoas que ainda não ouviram falar dele. Esse sempre foi o plano de Deus. Ele abençoou Abraão para abençoar as nações. Ele levantou Israel para ser luz para os povos. Ele enviou Cristo para salvar o mundo. Ele enviou a igreja para anunciar o evangelho até os confins da terra. Então, vamos meditar nesse versículo-chave. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Por isso Deus continua perguntando à sua igreja: quem levará a minha graça? Quem anunciará o meu governo? Quem viverá para a minha glória? Talvez Deus esteja chamando alguns para ir, outros para sustentar, outros para orar, mas todos estão sendo chamados para enxergar suas bênçãos na perspectiva das nações. Quando isso acontece, deixamos de viver apenas para receber as bênçãos e passamos a viver para que a sua graça seja recebida, o seu governo seja reconhecido, a sua glória seja revelada entre todos os povos. Oremos. Pai, obrigado pela sua palavra e ajude-nos, ó Deus, a dar um testemunho correto, não apenas do que temos feito, do que éramos ou do que somos hoje, mas o que fez a diferença. Ajude-nos a gastar tempo falando de nosso Senhor Jesus Cristo, do que Ele é e do que Ele fez. A sua honra e a sua glória. Nós oramos em nome de Jesus.